mas dos estados fronteiriços, de Pernambuco, da Paraíba, e nós temos, né, nós tivemos essa ideia de propor este ciclo para aproveitar esse momento singular e trazer palestras que tematizem a literatura nas suas diversas linhas de pesquisas. Então, a Ana hoje vai abrir nosso evento, trazendo um pouco sobre a literatura africana da Guiné-Bissau, e uma literatura escrita por uma mulher. Então, eu vou apresentar a Ana para poder passar a palavra para ela. A Ana possui graduação em licenciatura plena em letras pela Universidade Estadual da Paraíba, é especialista em literatura, língua e linguística pela FIP, possui mestrado em letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, tem experiência na área de letras, com ênfase no ensino, na linguística, na literatura, atua nos temas competências linguísticas, formação de professor, língua materna, iniciação à leitura literária e ensino, também nos temas estudos das literaturas africanas de língua portuguesa, estudos culturais das teorias pós-coloniais, é supervisora do PIBID da Universidade Estadual da Paraíba, do Campus 4, desde 2014, atua como professora de língua portuguesa na educação básica, nas secretarias da Paraíba e do Rio Grande do Norte, é doutoranda em letras, na linha 3, estudos literários da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Cameã, Pau dos Ferros, e participa do grupo de pesquisa em literaturas de língua portuguesa, GEPORT, certificado pela UERN e pelo CNPq. Meus agradecimentos, e passo a palavra à professora Ana Diniz. Boa noite, Cássia, boa noite, professores, boa noite os alunos, né, que vieram participar conosco dessa noite. O som tá bom, professora? Excelente. Pronto. E, né, eu quero já de antemão agradecer o convite. Ela disse, você prontamente aceitou. Eu prontamente aceitei porque, assim, eu tenho visto a relevância, né, desse tema que a gente vai tratar hoje, também para esse momento que a gente está vivendo, né, esse momento pandêmico. E que, assim, o ser humano, a gente observa que ele tem muito essa capacidade de transformar aquilo que é difícil e trazer um lado bom, né, para isso. Então, nós estamos passando por uma fase de aprendizagem, né, nesse contexto pandêmico, de muita aprendizagem. Nós, professores, né, dessa área, como alunos, como professores, nós estamos passando por um processo de aprendizagem muito grande, é um desafio, né? Eu vou até dizer que, assim, eu não tenho o hábito de fazer isso de maneira online, né, pela internet, eu não tenho esse hábito, é uma coisa nova para mim também, poucas vezes eu me expressei, como eu estou afastada, como a professora Cássia mencionou, estou no doutorado e estou afastada das minhas atividades, então não estou vivendo intensamente a experiência de lecionar, Google Meet, né, Zoom, mas, né, eu aceitei porque, assim, eu acho que muitas coisas são entendidas a partir da literatura, né, desde já a gente já começa, nós que somos professores dessa área, nós nos apaixonamos pela literatura, por quê? A história é importante, né, a história, eu amo história, né, mas o historicismo deixou muita coisa à margem, né, o historicismo, ele deixou de contar muita coisa, e é onde entra a literatura, e principalmente uma literatura de resistência, né? Uma literatura de combate. Ela vai onde muitas vezes a história não foi. E essa literatura, né, ela vai nos fazer adentrar um universo que não seria possível em outros meios, como, por exemplo, a África. Né? Eu comecei a estudar sobre África desde 2010, foi 2009, 2010, né? Já tem um tempinho. E, assim, foi um percurso, e eu considero que eu ainda estou no início, né,
desde 2009, 2010 que eu comecei, mas eu considero que eu ainda estou no início, né, do conhecimento sobre a África é um universo não homogêneo, como muitas pessoas pregam, né? Ela é um universo, né? E é pouco, o tempo é pouco para a gente entender, porque, assim, foi construído toda uma ideia sobre África, que não é só você conhecer a África, é você desfazer-se dessa ideia anterior de África, para poder depois conhecer a África. Então, eu tive que me despir de muitos pensamentos, muitas epistemologias racistas, né? Existia uma palestra, o professor falava sobre isso ontem, uma palestra muito interessante, que foi ministrada pela PODS, né, que é uma associação que já trata dessas literaturas do Sul, que a gente chama, que são essas literaturas que estão chegando no universo, né, elas já estavam lá, mas estão chegando, estão sendo divulgadas no universo do conhecimento, justamente para desconstruir, né, uma visão negativa que foi construída ao longo do século por um poder enunciativo, se a gente puder, né, realmente dizer dessa forma, né? Então, desde meu primeiro estudo sobre África foi sobre a literatura angolana, né? Eu estudei uma autora angolana, me aprofundei em Angola, e aí eu pensei, né, no doutorado eu não vou mais trabalhar em Angola. E aí eu comecei a pesquisar e descobri esse paísinho pequeno, mas um paísinho muito rico, um país, né? Não chamar paísinho não, porque eu estava falando afetivamente, que alguém tome na questão pejorativa, né? Um país muito rico culturalmente e muito pouco conhecido. E que tem realmente essa imagem que precisa ser desconstruída. E nesse campo, né, eu não estou falando pelo país, porque eu não posso. Eu planejei uma viagem, né, o ano passado, eu planejei para o ano passado passar pelo menos 6 meses fora, uma parte na Guiné, uma parte em Portugal, mas aí eu, graças a Deus, engravidei, tem um bebezinho, e não pude ir essa viagem, deixei para esse ano, e esse ano, infelizmente, né, aconteceu essa pandemia. Mas, assim, eu estou conhecendo, através de textos, né, textos que eu diria que não são aqueles textos mais antigos que constroem mais negativo, textos novos, textos pós-coloniais, uma nova história sobre a África para poder, né, quem sabe futuramente conhecer pessoalmente o país. Agora é um desejo muito grande meu conhecer a Guiné-Bissau. E assim, vamos falar um pouquinho agora, eu prometo ser breve, porque eu sei, né, que está todo mundo em casa, mas que esse tipo de transmissão, às vezes, ela acaba sendo um pouco cansativa. De fato, até que eu tinha preparado um slide, mas eu acho que com o slide fica ainda, né, um pouco mais pesado, mas eu vou ser um pouco breve, certo? Então, por que que é importante tratar da Guiné-Bissau? A Guiné-Bissau, ela é um dos 5 países de língua portuguesa, de expressão portuguesa. O que seria, quem seriam esses 5 países de expressão portuguesa? Foram países em África, que foram colonizados por portugueses, que no momento pós-independência, né, declaram uma língua oficial, língua portuguesa. Nós temos São Tomé e Príncipe, Moçambique, Angola, Cabo Verde e a Guiné-Bissau, que é esse país. Há informações muito positivas sobre o país, mas há informações também que são tristes, mas que nós vamos entender que essas informações, elas são resultados históricos, né, de exploração, de colonização, de destruição de identidades, de aculturação. Então, eu vou ver se eu falo para vocês, atendendo a necessidade de cada um, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão iniciando, né, estudos em literatura de língua portuguesa, outras nem conhecem, nem um pouquinho ainda, e outras que eu acho que já estão um pouco mais avançadas, né? Então, eu vou ver se eu consigo equilibrar um pouco, né? Ir muito fundo e nem ir muito raso, né? Então, vamos lá. A Guiné-Bissau é um pequeno país,
ele tem língua oficial portuguesa, mas menos de 13% da população fala português. É interessante, né? Então, menos de 13% da população fala português. Lá existe uma língua, que não é a língua oficial, é o crioulo guineense. É uma língua muito utilizada, principalmente nos setores urbanos. O que é crioulo? Crioulo é aquela língua que teve por base a língua portuguesa, acrescida das línguas étnicas raciais, né, daquele lugar. Aliás, as línguas étnicas, desculpa. E essas línguas étnicas, né, tem um autor chamado Scatambulo, que ele diz que tem mais ou menos 27 etnias em um território um pouco maior do que 36 mil metros quadrados. Imagina a riqueza, né? Um territóriozinho desse tamanho, mas com 27 etnias no mínimo. Os autores, eles não são unânimes em concordar com essa quantidade, né? Uns apresentam mais, outros apresentam menos, mas é em torno de 27 etnias, né? E essas etnias, né, algumas pessoas dessas etnias falam crioulo, a população que não vive na zona urbana, poucas pessoas, né, conhecem esse crioulo, a maioria ainda fala a língua étnica nativa, né, a língua da sua etnia, mas a língua oficial do país ainda é a língua portuguesa, e a literatura é a língua portuguesa. A gente vai entender essa polêmica também, que gira em torno de escrever literatura africana em língua portuguesa. Então, a autora que eu analiso é a Odete Costa Semedo. A Odete é guineense, é uma escritora atual, e ela faz parte de um período que a gente também vai conversar sobre ele. Ela foi a primeira mulher, né, no pós-colonial, a publicar um livro sozinha de poesia. Eu vou assim um pouco rápido para a gente não demorar muito. Mas quem quiser participar, é só ligar o microfone, né? E se quiser deixar também a interação para o final, vocês vão anotando, vocês vão deixando perguntas no chat, e depois eu vou, né, observando e respondendo para vocês. Então, para que a gente entenda, a gente tem que entender um pouquinho da história desse país. Não aquela história contada pelos portugueses, né? Mas uma história que procura desmistificar, né, muita coisa em relação a esse país, a como ele foi colonizado, né, como funcionou a colonização desse país e o que é que a literatura tem a ver com isso, certo? Então, os portugueses chegaram na Guiné por volta de 1446. Então, lá, né, já havia muitas misturas já étnicas. Por quê? Porque haviam grupos que vinham e dominavam outros grupos permaneciam, outros se afastavam mais para o litoral. Então, existia sim uma história naquele lugar antes da chegada dos ocidentais, né? Ao contrário de que muita gente pensa que a gente só conhece a África, né, através da história. Antes, né, hoje a gente já tem mais história para contar isso. Então, mas nós tínhamos essa ideia, muita gente tem essa ideia, que a história da África, assim como a história do Brasil, né, que a gente tem essa ideia também, que só pode ser contada a partir que os portugueses pisaram o pezinho aqui, mas isso não é verdade. Então, nós já tínhamos sociedades muito ricas culturalmente, nós já tínhamos sociedades em agricultura já desenvolvidas, nós tínhamos sociedade que já funcionava comércio, né? O islamismo, né, já tinha passado por lá tem até hoje, né? O cristianismo atende somente, eu acho que a 13% da população, sendo 9,9 católicos. Então, o islamismo é 40% da população. E só perde para as religiões, né, as religiões nativas que pertencem a essas etnias que eles mantiveram, né, que é 44,3%. Então, é um país muito rico culturalmente, é um país conhecido pela sua resistência. Então, é um país que, entre os países de língua portuguesa, todos foram bem resistentes. A gente tem aquela ideia, né, do nativo que recebeu o português de braços abertos, que deu
suas riquezas para os portugueses, que se fez escravizar, as coisas não funcionaram bem assim. Então, houve embates muito violentos entre os portugueses e os guineenses. E o que é que acontece? Né? Vou ser um pouquinho mais rápido na história. O que é que acontece? Por volta, né, final já do século XIX, então, quando os países da América, eles começaram a declarar, né, a ter declarado a sua independência aqui na América, inclusive o nosso país, o Brasil, né? Então, o que aconteceu? Os países imperialistas europeus correram para a África, a corrida para a África, né? Então, começou a dar confusão. E o que é que aconteceu? Em 1886 foi instituído o Tratado de Berlim. E esse tratado acabou dividindo essas terras para esses países europeus, né? E Portugal ficou com esses territórios, né? A gente imagina assim, mas já existia uma Guiné. Não existia uma Guiné, haviam diversos povos que ocupavam, né, diversos territórios, só que essas pessoas, elas foram agrupadas arbitrariamente, porque ele só disse assim, ó, de tal quilômetro a tal quilômetro, forma Guiné, de lá para lá, vai ser colônia de Portugal. Então, eles não levaram em consideração as etnias, a cultura, simplesmente dividiram e repartiram entre si o continente africano, né? E a Guiné é responsável por esses 5 continentes. Então, esse aí é o início, né? Só que o que é que aconteceu? Né? Existiam as colônias de assentamento e existiam as colônias que eram como a Guiné, somente um entreposto comercial de escravos. Por quê? Ela ficava bem localizada, né, num lugar onde ficava fácil para aportar os navios, né, e fazer essa troca de mercadoria entre os navios de vários lugares da África, né, produtos e principalmente escravos, né, em vários lugares da África. Então, o que é que aconteceu? Portugal teve um assentamento em Moçambique, em Angola, principalmente em Angola, né? E esses países tiveram uma colonização diferente da Guiné-Bissau, embora posteriormente, né, tenham formado, né, umas estruturas urbanas em Bissau, né, que é a capital, em Bolama, que também já foi capital desse lugar. Então, esse lugar ele não recebeu o mesmo tratamento que Angola. E aí eu ficava, né, eu já estudei Angola, vou estudar Guiné-Bissau, mas aí, né, eu me dei mal e ao mesmo tempo me dei bem, porque assim, é diferente, é muito diferente, então é outro universo, é outro estudo, são outros conhecimentos e eu estou gostando bastante. Faz importante por quê? Nós sabemos que em 2013, né, em 2003, desculpe, né, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele assinou uma lei, né, que modificou a LDB, e ela instituía que devia ser tratado, né, a cultura, a história, a literatura dos países africanos, afro-brasileiros e indígenas. E o que é que acontece? Então, havia, aqui no Brasil, pouquíssimo material produzido sobre isso, e sobre os indígenas também, é um alerta para o pessoal, né, que gosta de pesquisar. E havia pouco material, né, e a gente fica pensando, né, quem somos nós? Mas nós somos os pesquisadores, somos nós que temos que estar preparados, né, para fornecer material acadêmico. E o que é que acontece? Nós vimos ainda na educação básica que os livros trazem de literatura africana. No terceiro ano, eu já vivi essa experiência, no terceiro ano, traz-se 2 folhinhas para toda a literatura africana, de todas as línguas, e de uma maneira generalizada. Então, nós, como pesquisadores, nós somos responsáveis também, né, para atender essa necessidade diante dessa lei. Outra coisa também, é um país de literatura pouco conhecida, então é uma contribuição, né, em relação a isso também. E vamos lá.
E o que é que aconteceu? Esse país, como colônia de entreposto comercial e não de assentamento, fez com que Portugal não investisse em escolas e não investisse no processo de assimilação. É uma coisa boa, né? Porque a gente sabe o que é assimilação, assim, para quem não sabe. É o sistema colonial português, né? O colonialismo português, ele é uma política, ele se promoveu enquanto política de assimilação, que seria, alguns chamam alienação, que seria a aculturação dessas pessoas, né? Mediante todo um conceito que mexe com raça, que mexe com economia, com política, burocracia. Então, tudo isso, né, vai instituir um processo chamado processo de assimilação. Isso teve um impacto sobre o país, teve os impactos positivos e impactos negativos sobre esse país. Por quê? Eu vou explicar para vocês como funciona o processo de assimilação. Então, Portugal, né, aliás, os europeus ocidentais diziam que as pessoas que moravam em África, né, elas possuíam uma cultura inferior, né, elas eram de uma raça inferior, e que para elas chegarem a ser civilizadas, eles colocavam algumas instruções. Então, eles precisavam o quê? Recorrer à cultura do colonizador para que ela fosse reconhecida como alguém que evoluiu e chegou a um estágio civilizado. Só que há um grande problema nisso aí. Por quê? Mediante esse processo de assimilação, o ocidental também instituiu o conceito, aliás, já havia o conceito de raça, né? Mas ele asseverou esse conceito de raça dentro de uma pirâmide hierárquica racial, em que a raça, que eles chamavam negroide, era uma raça inferior às demais raças. Então, o que era que acontecia? Nas colônias, né, eles começaram a chegar com as escolas, com todo esse processo de ensino, só que eles chegavam com poucas. Principalmente na Guiné, quando a escola, né, o primeiro liceu chegou na Guiné, eu não tenho uma data exata, mas foi mais ou menos por volta entre o século 30 e 40, eu acho que foi por aí, salvo engano. Então, em outros países, né, já existiam bastante assimilados. O que é isso? Eram aqueles nativos que já tinham conhecimento da língua portuguesa, que já tinham, né, e isso também a gente vai lembrar que esse processo de assimilação, ele instituiu também uma pirâmide hierárquica entre os civilizados. Como assim, professora? O homem negro nativo, que possuía o processo de assimilação, ele estava acima do homem negro nativo, que não possuía o processo de assimilação. Só que o que era que acontecia? Por mais que ele se instruísse, por mais que ele, né, tivesse acesso a esse processo de assimilação, por mais que ele fizesse isso tudo direitinho, ele era barrado. Ele não chegava a ser europeu, ele não chegava ao status de ocidental. Por quê? Porque ele era barrado pelo racismo. Então, ele era barrado pelo racismo. Então, o europeu ele estabeleceu uma barreira de diferença que não podia ser rompida, que era a cor da pele. Ele podia aprender bem a falar a língua europeia, ele podia rejeitar a sua cultura, ele podia ter os costumes europeus, mas, ao final das contas, né, ele não chegaria a ser um ocidental. E temos muitos autores que tratam desse assunto, né, relativos ao racismo, né, que é o Frantz Fanon, né. Não sei quem aqui conhece o Frantz Fanon, mas, né, eu gosto muito dele e das abordagens dele em relação ao racismo. Então, o que é que acontece? Esse racismo, ele não ficou só no discurso. A gente diz que ele faz parte do discurso colonial. Então, ele não ficou só no discurso, no disse que me disse. Ele buscou aparatos científicos. Então, o racismo, né, através das ciências modernas, existe um racismo científico.
vários, né, pesquisadores em nome do Estado ocidental, acredito eu, com certeza, né, eles começaram a produzir conhecimento científico para mostrar que o negro realmente era inferior. E conhecimento científico no campo da biologia, mas que passavam pela filosofia, que passavam pela sociologia. Esse discurso ganhou, né, outros segmentos também, a religião, o discurso dia a dia popular. Então, foi construída uma identidade para o homem africano que o aprisionava. O aprisionava no estereótipo que estava atrelado à cor da sua pele. É um assunto, assim, muito profundo, que eu acho que, assim, teria que ser uma palestra, né, única exclusivamente somente para tratar sobre a questão do racismo, né, no discurso colonial. Só que, mais, né, desculpa, esse racismo, né, ele fundamentou essa diferença entre o ocidental e o africano. Eles, professor, mas é só pelo racismo? Não. Existia a questão de eles ou negarem a existência cultural do africano, ou eles darem como inferior. Mas só que, ao final das contas, né, isso era atrelado ao racismo. Tanto que os negros da diáspora, né, eles saíram do território, havia essas construções binárias, né, aqui e lá. O que são construções binárias? Durante esse discurso colonial, né, alguns chamam de construções binárias, de dicotomias, que são o quê? São polarizações. Por exemplo, aqui é a África, aqui é o Ocidente. A África, ela é diferente do Ocidente. Então, se constrói um discurso pelo Ocidente, mostrando todas as diferenças, né, que a África tem do Ocidente, para que essa África seja outra coisa que não o Ocidente. Para que o Ocidente possa dizer, olha, eu sou evoluído, então ele não é como o ocidental, então ele é atrasado. Então, foi assim que funcionou. Então, o que é que acontece? Existiu no território, aqui e lá, né, existiu o negro, o branco, a cultura do homem negro nativo, a cultura branca. Só que o que é que aconteceu? Mesmo dentro desse discurso racista, mesmo que esse homem nativo fosse, né, pelo movimento diaspórico, para a metrópole, para o Ocidente, como é que ele foi recebido lá? É o racismo que nós conhecemos hoje. Então, ele adquiriu a cultura, alguns nasceram lá, falam a língua, adquirem a cultura, estão lá, mas eles foram barrados, né, de sua cidadania ocidental por conta do racismo. Mais na frente a gente vai ver um pouquinho sobre isso também. Eu vou falar um pouquinho mais rápido para a gente entrar na literatura. Só que o que aconteceu? Pronto, tem gente falando aqui sobre a Aimé Césaire. Muito bem, o discurso, né, sobre o colonialismo, a Aimé Césaire dá um show. Ele e o Fanon. Então, o que é que acontece? Esse lugar, Guiné-Bissau, por não ter havido empreendimento no processo de assimilação, por quê? Lá, o que é que acontecia? Tanto havia a questão da resistência, que era muito ferrenha por parte da população, também havia essa questão de que eles não tinham interesse numa colônia de assentamento. Então, o que eles fizeram? Né? Eles não adentraram no processo assimilatório de imediato. Nós usamos aspas, né, porque esse processo assimilatório, quem se aprofunda vai ver que é uma questão de imposição de poder. Né? Não havia necessidade de assimilação. O africano tinha sua própria cultura, ele tinha seu próprio desenvolvimento, que, por sinal, foi desorganizado, né, em parte, com a chegada do colonizador. Então, essa literatura ela não teve um período colonial como a literatura de Angola. Então, a literatura de Angola, ela foi muito marcada antes da independência,
no período colonial, ela foi muito marcada, né, por uma literatura anticolonial. Então, havia um grupo de intelectuais angolanos que, né, produzia essa literatura, e a literatura ela ajudava, né, naquela época, nas batalhas, na parte ideológica das batalhas, né, contra o poder colonial. E a Guiné-Bissau, ela não teve, né, consequência dessa defasagem no processo de assimilação, ela não teve uma formação de uma literatura anticolonial expressiva, porque essa literatura tem que ser produzida, né, no caso, pelo nativo guineense, né? Havia umas literaturas coloniais que eram produzidas por portugueses, né, por outras pessoas de países vizinhos, mas que não tratavam mesmo da questão colonial, não tratavam de criar uma identidade nacional para a Guiné, ainda era uma identidade colonial, né? Era uma identidade também exótica, ainda estava muito dentro, essa identidade ainda estava muito dentro do contexto do discurso colonial, né? Tem um autor que se chama Leopoldo Amado, ele é guineense, e ele traz, né, vários artigos sobre essa questão da literatura colonial. Então, quando a Angola, né, foi declarada independente, os autores tiveram uma continuação de uma literatura que havia começado, essa literatura havia começado no período colonial. E a Guiné não teve essa oportunidade dessa continuidade. Então, a literatura nacional guineense, ela é reconhecida pelos críticos somente após a independência do país. E o que foi feito nesse período? Se a Guiné foi a primeira nação portuguesa a autodeclarar-se, veja só, né, o poder, né? A autodeclarar-se independente em 1973 e teve a sua independência reconhecida somente em 1974. Então, ficou parado, não produziu literatura, não produziu mais nada? Não foi bem assim. Existia um homem naquele lugar, eu acho que algumas pessoas aí conhecem, já ouviram falar, chamado de Amílcar Cabral. Alguém já ouviu falar? Né? Então, Cabral foi um dos principais combatentes pela independência. Ele era escritor literário, mas ele nasceu na Guiné-Bissau, ele morou em Cabo Verde, e a sua literatura antecede as guerras independentistas e estão mais ligadas a Cabo Verde do que a Guiné-Bissau. Então, ele é uma figura, né, que eu poderia dizer, protagonista, né, nas lutas pela independência, mas só que não no campo da literatura. Como ele viu essa questão dessa dificuldade, dessa formação também dessa literatura, ele entendia, porque assim, ele passou um período trabalhando na Guiné, né, levantando um censo na Guiné, né, colhendo dados para um censo. Ele trabalhava para a administração portuguesa. E assim, ele conheceu a situação da Guiné, a cultura da Guiné, que a Guiné não foi tão aculturada como outros países africanos, né? Tem alguns países que foram mais ou menos aculturados, nenhum país foi totalmente aculturado, né? Tem países que foram mais ou menos aculturados, né, por essa questão de ser colônias de assentamento. E o Cabral, né, o Amílcar Cabral, ele conheceu, mas o que fez com que ele entrasse nessa batalha como um líder, né, nessa luta pela independência, foi o fato de que ele foi estudar em Portugal. Em Portugal havia a Casa dos Estudantes, né, eram os estudantes africanos, nas metrópoles haviam a Casa dos Estudantes. E lá eles participavam juntos, né, da vida também política lá da metrópole, dos embates, né, nós sabemos que o período colonial também foi um período de fascismo também, né, nazismo na Europa, nós tivemos essas independências já foram pós, né, da maioria dos países pós Segunda Guerra Mundial. O século XX ele foi marcado, porque assim, o tempo é pouco, né, mas o século XX ele foi marcado por muitas
muitos acontecimentos, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, os regimes fascistas, nazistas, a Guerra Fria. Então, tudo isso a gente estuda separadamente, mas tudo isso teve impacto em África, né? Já que estes países eram os colonizadores, eram as metrópoles, né, dessas colônias em África. Então, tudo isso teve um impacto em África. Então, nessa época, final do século XIX, gente, eu vou falar isso aqui para vocês porque é muito importante. Final do século XIX, começava-se um movimento negro africanista. Como assim, professor? Né, que tinha raízes na América, no Norte, e em alguns países da Europa, principalmente a França. Nós estamos falando do início, né, do pan-africanismo, movimento de negritude. O que é isso? É uma proposta, né, que se firma de solidariedade entre a raça negra. Seria o quê? Seria uma proposta ao início, por exemplo, né? O início dessa proposta eu conheci através do APA sobre o Alexander Graham, que ele queria, né, falava sobre formar uma nação africana. Como seria essa nação africana? Na África, não, aonde tivessem pessoas negras, faria parte dessa nação africana. Então, esses movimentos, o movimento pan-africanista, o movimento negritude, a gente vai abordar só um pouquinho mais lá na frente também, só um pouquinho mais aprofundado, eles impulsionaram também essas guerras independentistas, né? Eles impulsionaram no sentido que eles deram uma espécie de voz a essas pessoas. Então, eles propunham congressos, né? Eles propunham, né, uma série de revistas, jornais e conferências. Era um movimento de unificação, que unificava, tomava a questão da raça e da ancestralidade africana para unir essas pessoas num processo de solidariedade racial. E o Cabral, ele estava na metrópole, ele participou de todos esses desenvolvimentos, né, políticos, em relação à África, em relação à própria metrópole, né, entendimento de onde estava localizado Portugal, dentro do imperialismo, então, tudo isso. E aí, esses ideais revolucionários começaram a florir dentro dessas casas. E depois eles eram levados, quando esses estudantes retornavam aos seus países, eles levavam consigo esses ideais. Só que, assim, ainda eram um pouco deturbados. Depois a gente vai entender como assim deturbados, né? Porque tem aquela questão da representação, né? Se um nativo vai para a metrópole estudar, então, por exemplo, o nativo da Guiné-Bissau, então, ele pertence a uma camada social na Guiné-Bissau que não é a camada popular. Porque, como eu falei para vocês, a massa popular não tinha acesso ao processo de assimilação. Essas pessoas que tinham acesso a um processo de assimilação, elas estavam a formar uma pequena burguesia nativa, que se concentrava, em sua maioria, nos centros urbanos. Aí imagine até isso chegar na Guiné. Porque, assim, esse conhecimento primeiro foi para os países cuja metrópole era mais evoluída, que nós vamos entender também que Portugal era periferia do imperialismo. Já pensou você ser colonizado por um país que dentro de um sistema imperialista é periferia, quase que uma colônia da Inglaterra, né? Então, há uma diferença na colonização desses países, até na nossa também, né? Por esse fato também, que o Boaventura Souza Santos diz que o subdesenvolvimento do colonizado deve-se também ao subdesenvolvimento de quem colonizou, né? Então, assim, existiam colônias, lugares que foram colonizados pela Inglaterra, né? Que era a bambambam, né? Do processo de colonização.
em que essa formação de inteligência nativa aconteceu bem anterior lá à Guiné e foi bem mais expandida do que a Guiné. Então, lá, por isso que a gente fica pensando, ah, meu Deus, por que que os países portugueses foram depois? Por que que os países... Então, tem uma série de ingleses foram primeiro, tais países foram primeiro. Então, tem uma série de fatores históricos que estão relacionados a isso também, né? Então, até chegar na Guiné, então você imagina o caminho percorrido, né? Chegar no estudante da Guiné, esse estudante chegar ao país, esse estudante mover esse ideal de liberdade num país em que, né, as pessoas nem falavam a mesma língua entre si. Mas Cabral, ele era um homem muito astuto e ele descobriu que por via da cultura ele conseguiria mover as guerras da independência da Guiné. Como assim? Muitas culturas diferentes, como era que ele fazia? Acho que ele quebrou bastante a cabeça, né? Houve a formação de um partido, né? O PAIG, a gente vai falar muito, esse partido está diretamente, gente, ligado à literatura. Por quê? Porque foi o partido que dominou até o fim da guerra, né, em 1998. Então, toda a história da literatura, toda a literatura tem a ver com a história e toda a história da Guiné, das lutas anticoloniais até o processo pós-independência está totalmente ligado a esse partido, né? PAIG, né? Partido Africano pela Independência da Guiné e Cabo Verde. Existia uma união muito grande entre a Guiné e Cabo Verde, união entre aspas, né? Foi uma união um pouco forçada. Os cabo-verdianos, né, eles foram incentivados a ir para a Guiné pelos portugueses, para chegar lá, né, e boicotar o processo de resistência da Guiné, né, mais ou menos isso que o Leopoldo Amado fala. Mas só que eles acabaram o quê? Acabaram se unindo na luta por meio justamente desse líder, que ele amava o Cabo Verde, né, como ele disse, e pertencia à Guiné-Bissau, ele acabou conseguindo, ver só como o Cabral é astuto, né? Ele acabou, ele sozinho não, né? Ele e toda a sua equipe, os camaradas que ele chama, acabaram unindo essa equipe, né? Esses países. E a história é longa, mas eu vou logo partir para chegar logo na literatura lá. Então, o que é que aconteceu? Havia muita repressão nas zonas urbanas, né? E olha que não vai dar nem tempo da gente falar da imprensa, né? Porque a imprensa da Guiné-Bissau é um assunto muito importante, né? Nós tínhamos o boletim oficial da Guiné-Bissau, gente, que dá 1 milhão de trabalhos sobre ele, né? Que a imprensa lá, ela era oficial do governo, mas vez por outra, né? Um ou outro autor dava uma escapadinha para fazer uma representação dentro dessa imprensa, né? Mas a gente não pode esquecer que ela era um aparelho do Estado português. E houve muita repressão e eles foram para o mato. O que seria o mato? Eles saíram da zona urbana e foram para o interior do país. Olha, a Guiné, ela é mais de 80%, se eu não me engano, um país agrícola. A maioria das pessoas, elas moram na zona rural. Então, os camponeses, né? Então, ele conseguiu uma forma de unir essas pessoas, né? O discurso dele era unidade e luta. Ele conseguiu uma forma de unir essas pessoas e nessa união, que foi tanta, né, a ideologia forte, bem que ele disse assim, que onde não há uma ideologia, nem um reconhecimento de uma cultura local, não se pode promover uma luta, porque a derrota é certa, né. Então, através do conhecimento cultural, ele conseguiu articular, porque como eu disse para vocês, a Guiné não foi muito aculturada, ela era sofrida pela exploração, mas ela não era de todo aculturada, era pouquíssimo aculturada. É tanto que na altura, já perto das guerras independentes, acho que 0,3% eram assimilados, né? E mais ficavam nas zonas urbanas. E ela declarou-se independente. E agora? Vamos precisar de uma literatura, né? Nós temos isso, né? A literatura, ela é uma forte aliada na construção de uma identidade nacional. Então, vencida a batalha, vamos construir uma literatura, né? Um agenciamento. Mas, vamos dizer que nem
todo pós-independência é pós-colonial. Talvez vocês não entendam isso, né? Para quem não estuda. Nem toda literatura pós-independência é a literatura pós-colonial. No sentido de quê? De que é uma literatura pós-colonial, de que o movimento pós-colonial, a ideologia pós-colonial, ela tem a ver com a desconstrução das polaridades, a desconstrução dos essencialismos, a desconstrução de um discurso oficial que não traduz uma realidade, mas que é imagético, digamos assim. Como assim, uma imagem? O discurso colonial criou uma imagem para o africano, que ele não era. O discurso africanista criou outra imagem para o africano, que ele também não era. Né? Então, como assim, né? O discurso africanista, eu reconheço, a minha crítica não é ácida como a de outros teóricos, por exemplo, Fanon, o próprio Cabral, ele critica de uma maneira muito ácida o movimento africanista, alguns representantes do movimento africanista. Por quê? Esses intelectuais, né, que iniciaram esse movimento, eles não moravam em África. Eles tinham uma condição privilegiada na burguesia, e segundo o Fanon, eles eram, e o Cabral, eles eram homens ressentidos pelo racismo. Homens que foram assimilados e foram barrados pelo racismo. Eles não conheciam, eles buscavam um retorno a uma ancestralidade da tradição pré-colonial. Eles pregavam, né, que assim, que para a África reconstruir a sua identidade, né, para se libertar, ela tinha que voltar a um passado antes da colonização. Só que, como eu disse para vocês, muitos países, aliás, os países africanos, eles não foram aculturados totalmente. Então, a cultura, eles não sabiam, não participavam. A cultura estava lá, dia a dia, na vida daquelas pessoas. Eles não precisavam inventar uma cultura que tivesse morrido no colonialismo, ressuscitar essa cultura morta, essa tradição. Os movimentos culturais, as tradições. Você vê que na Guiné, mais de 44% possuíam religiões nativas. 40% o islamismo, que foi antes do colonialismo. Mas a maior parte da população ainda era agrícola. Ainda existia cultura de subsistência. Então, assim, eles não tinham esse conhecimento. Então, assim, o que é criticado nisso é que, assim, existe a particularidade de se viver o racismo. Tem muita gente que pensa que racismo é a mesma coisa, eles têm a mesma origem, né? Mas não é a mesma coisa se vivenciar o racismo em uma sociedade americana e se vivenciar o racismo em África. São coisas diferentes. Por quê? Nesse lugar onde esses homens vivem, onde a cultura prevalece, eles não estão ocupados, né, com o racismo. Eles sofreram os impactos da chegada dos portugueses, ocasionados pelo racismo, mas eles não foram tão afetados no sentido daqueles burgueses que viviam nas zonas urbanas, ou aqueles trabalhadores das zonas urbanas, né, que foram aculturados. Eles ainda vivem nos seus espaços tribais. Então, o Fanon dizia que isso era coisa de gente destribalizada, que perdeu sua raiz e não conseguiu se firmar na cultura branca. Então, existem essas críticas ácidas, mas eu, assim, de fato, reconheço que o movimento pan-africanista foi muito importante. Foi o início de uma tomada de consciência, né? Eu acho que ele foi o pontapé, até porque, assim, vocês sabem que as coisas evoluem, né? E então foi o início de tudo. Então, dizia-se que o quê? O movimento pós-colonial, ele viria a ser o quê? Aquele que nem era a essencialidade, o essencialismo africanista, e aquele que não era o homem do discurso colonial. Era um homem mais situado, né, numa realidade que não estava situado nesses polos, nessa imagem. E na Guiné, a primeira fase da literatura guinense ficou situada no polo do africanismo, né? Como assim? As primeiras literaturas
Gente, eu ouvi, eu vou até dizer isso, não sei nem se eu deveria, né? Mas uma pessoa me disse: olha, gente, quando você vê um patriotismo, assim, bem ferrenho, um patriotismo bem explícito, devorador, você corra. Se você é popular, você corra, né? Se você pertence à camada popular, você corra dele, né? Então, o que aconteceu, né? Iniciou-se, né, a primeira fase, aquela fase eufórica. Vamos reconstruir Angola, né? Então, agora vamos à Guiné, né? Uma Guiné para todos. O amigo Cabral, né? Ele foi morto, gente. Ele foi morto antes, né, de 1974. Eu não tenho a data exata porque a gente mexe tanto com data que tem hora que dá uma misturada. Então ele foi morto. E quem assumiu como primeiro governante foi o Luiz Cabral, o irmão dele, que também era uma figura muito conhecida no PAG, né? Figura carismática, muito conhecida no PAG. E eles assumiram nesse país como, né, ideologias, digamos, socialistas. Por quê? Porque durante a luta, né, os países socialistas eles empreenderam em ajudar nessa luta por libertação. Mas só que eles foram se perdendo, né, em relação ao contexto global, né, do capitalismo global. Mas a primeira fase, ela foi uma fase em que houve, né, a estatização, né, das instituições, né, do comércio, das produções naquele lugar. Só que o que aconteceu? Né, esse governo do Luiz Cabral, né, foi um governo muito autoritário. E um governo autoritário, ele trata logo de construir um discurso oficial. O que é um discurso oficial? É um discurso que vai pegar, né, alguns elementos que existem, principalmente na elite da qual ele faz parte, né, elementos culturais, vai criar outros elementos, né, vai formar uma cultura hegemônica, vai formar um discurso de reconstrução que venha favorecer o seu status quo. É complicado, né? Mas é muito importante saber disso. Então, havia os discursos oficiais. E lá, diferente de Angola, né, e de outros países também de língua portuguesa, não houve uma formação de outros partidos para se sobrepor ao PAIG. O PAIG era único. E subiu, né, a cabeça do PAIG. O PAIG governava desde antes da independência. O PAIG, né, quando ele controlou várias zonas, como eu disse para vocês, afastadas das zonas urbanas, e ele lá já governava como se fosse um governo, mas só que de uma maneira mais justa, quando o Cabral ainda era vivo, era de uma maneira mais justa em relação às massas populares, né, por isso que ele era um herói naquele lugar, né, claro que não vamos idealizá-lo demais, mas nas histórias, né, narram como um herói, e os combatentes pela independência eram heróis, eles herdaram o governo do país pelo seu heroísmo. Então, a primeira fase dessa literatura é a literatura de exaltação nacional. É a literatura patriótica, é uma literatura que celebra os heróis, celebra a batalha vitoriosa, né? Celebra a reconstrução. O que é um discurso de reconstrução? É você motivar as pessoas a trabalharem incondicionalmente, né? Tem muita gente que diz assim, vamos dizer assim, para não fazer referência ao nosso país, para a gente não ter um impasse, né? Mas vamos dizer assim, que dissesse assim, uma Angola para todos, ou uma Guiné para todos, a Guiné acima de tudo, vamos lutar. Deem seu sangue, deem seu suor, deem sua força, né? Arregaça a camisa pela pátria. Quem é a pátria? A pátria deveria ser o povo, né? Mas quando o povo trabalha, e sua, e luta, e labuta, quem é que lucra com isso? O status quo. Né? Então, é mais ou menos um discurso assim que foi feito. O que é que aconteceu? Esse homem governou, né, com punho de ferro, várias trapalhadas econômicas, né? Ele se encantou com o progresso, com as tecnologias, os avanços, e aí ele herdou um governo colonial, e ele não desfez das heranças coloniais, ele ficou preso
ao sistema colonial. Como assim, professora Freire? Primeiro, quando o país foi liberto, não existiam pessoas capacitadas para assumir os cargos administrativos. Então, os próprios que já estavam lá do período colonial tiveram que permanecer. E sob chantagem de alcançar um status quo e chantagem mesmo financeira que tiveram que prevalecer. Muitos deles ainda eram cabo-verdianos, né, como a gente falou anteriormente também. E assim, essa elite se manteve, a elite nativa que apoiava a colonização se manteve. E esse homem perseguiu um progresso a passos tão largos que o país, na condição que foi entregue pelo sistema colonial aos cacos, não tinha condição de alcançar. Se endividou externamente, então foi uma bola de neve, imaginem vocês, né? E, posteriormente, foi surpreendido, né? Então, vamos deixar o posteriormente para a literatura de Odete Semedo, né? Então, o que é que aconteceu? Essa primeira fase, ela foi uma fase, assim, que a literatura ficou afinada com o discurso oficial de nação, né? E aí, diante de tanta crise, a literatura começou a despontar como literatura de resistência, como literatura pós-colonial, saiu do discurso oficial, lutou contra a desconstrução colonial, e aí ela começou a despontar levemente essa literatura, porque a gente também tem que entender que um homem que governa com punho de ferro, ele também vai perseguir as expressões, né? Ele fechou o jornalismo, assim, ele reprimia mesmo, né? Não havia essa liberdade de expressão também para se construir uma literatura de combate. Quando houve uma breve abertura, né, por volta de 1989, 1990, foi que essa literatura começou a surgir, que é onde é a segunda fase, é o momento da distopia. O que é o momento da distopia? É o momento do desassossego, do desânimo, da angústia de ver que eles foram libertos do sistema colonial, mas que eles não estavam construindo, não estavam conseguindo se reconstruir, que eles estavam só afundando. Mais pobreza, mais miséria, mais desigualdade social, uma pequena maioria, né, sobre rica, abastada, e a maioria da população em uma situação difícil. Então, a Odete, ela vai, como a gente não tem muito tempo, mas uma coletânea, né, duas coletâneas, e essa primeira fase, que foi a literatura eufórica, ela só produziu poemas, viu, gente? E várias coletâneas, várias não, digamos que assim, as mais conhecidas são duas, né? Houveram outras menos conhecidas, mais como Polhão, outras coletâneas, mas as mais conhecidas foram Mantenhas para Quem Luta, que eram Viva aos Heróis da Pátria. Algumas delas, né, já tinham escritas em crioulo, algumas poesias dessa época já eram escritas em crioulo, a língua nativa. E a outra era uma coletânea dos jovens poetas guineenses, que, por sinal, né, o Couto, Honório Couto e a Filomena Mbaló, elas fazem questão de ressaltar que esses poetas dessa segunda coletânea não produziram mais nada fora isso aí, né? Então, avançando, né, para a Odete. Essa segunda fase, alguns dos produtores dessa segunda fase, eles já tinham produzido na primeira fase. A Odete, ela foi a primeira mulher, a produzir uma coletânea individual, que foi Entre o Ser e o Amar. É uma poesia mais lírica, mas que não deixa de ter umas alfinetadas, né, sociais. Então, havia o Tony Tcheca, o D'Artagnan, Aurigema, o Félix Singar, né, o Helder Proença, são muitos escritores. A literatura é rica também, viu? Mesmo sem tendo uma formação escrita tardia, porque a gente tem que falar aqui que nós estamos falando da literatura escrita, né? Havia, sim, as manifestações literárias orais, nós estamos abordando a literatura escrita. Então, o que é que acontece? Nessa segunda fase, é a fase da aflição, né, que puderam mostrar toda a sua aflição, todo o seu descontentamento, de uma maneira livre, nem tanto assim, porque quem assumiu o governo em 1980, com um golpe, né, que era com propósito reajustador, foi o Nino Vieira, outro combatente pela independência, outro
Outra pessoa que era uma figura muito respeitada no PAIG. O PAIG manteve-se até 1999. Até 1999. Então, o que é que acontece? Essa literatura, ela começou a alfinetar. Os primeiros romances surgiram, né? O meu professor orientador, o professor Sebastião, né? Tenho muito que agradecer a ele, né? Por ele ter, né, me introduzido nesses estudos, né? Africanos. E ele fez estudos, né? Sobre o Abdullah Sila, né? Os primeiros romances pós-coloniais literalmente surgiram, né? Foi com Abdullah Sila. E surgiu a primeira editora, né, lá, e aí facilitou mais a situação, né, da produção local. E a Odete, vamos chegar na Odete agora, para a gente não passar muito tempo, né, deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas acho que também no ritmo bom. E a Odete, ela faz parte dessa segunda fase, e ela procurou, vamos falar aqui, a Odete, ela procurou um evento histórico específico. Ela não produziu só o livro Entre o Ser e o Amar. Ela produziu, né, contos, coletâneas de contos. Ela produziu também esse livro que eu analiso. Vou só pegar aqui para eu mostrar para vocês. Né, esse livro aqui, eu também dei uma lida também nos outros livros dela, né, para entender assim, o percurso da Odete, que é o livro se chama No Fundo do Canto. Eita, que é profundo mesmo. No fundo do canto. Então, vamos entender um pouquinho de que é que se trata esse livro. E as escolhas, né? Porque para a gente entender como é que a Odete, ela representa tudo isso. Ela faz escolhas, vamos chamar de estético-ideológicas. Porque, assim, eu acredito assim, que quando um artista mesmo, não produtor literário, cada palavra tem seu peso, tudo que, da forma como é distribuído tem seu peso. Então, ela pesou muito bem, gente. Ah, Maria, eu me emociono. Ela pesou muito bem as suas escolhas para narrar tudo isso. E esse livro se chama No Fundo do Campo. Mas o canto, a gente sabe, né? O que canto? Canto mesmo de música, o canto. Então, por isso que eu intitulei esse trabalho aí. Eu nem sei se foi adequadamente, mas eu gostei de chamar de canto-poema, né? Porque é um poema escrito, mas é um poema que traz um elemento cultural da tradição guineense, que é o canto. A Odete, ela desenvolveu, né, eu acho que foi antes desse livro, eu já disse, estou um pouco assim misturada com datas, mas ela desenvolveu uma pesquisa de doutorado sobre as cantigas de Mandio Haddad. Que é isso? São cantigas tradicionais, são cantigas, né, daquele povo que vão passando de geração em geração elementos culturais, tradições, e que também vão se adaptando às transformações do tempo e da história. Não é aquela cantiga de retornar às raízes, ao passado, que não existe uma cantiga de tradição inventada, não. É uma cantiga que ela vai, né, porque você sabe que essa é a realidade, né, a cultura, ela vai interagindo, com o tempo, ela vai interagindo com as modificações, ela é, né, a própria modificação, muitas vezes. Então, o que é que acontece, né? Ela vai fazer esse livro de poesia e vai trazer aspectos desse livro de poesia que são do canto, né? É como se ela pegasse uma literatura oral e transformasse numa literatura escrita. E aí vamos ver essa escolha, né? Você vê que a Odete, ela não está nos polos do essencialismo, não. Ela pega a cultura escrita, né?
Porque, assim, quando a gente diz assim, que o discurso colonial, ele formou muitas dicotomias, ele, ele não formou só a dicotomia aqui lá, né, negro-branco, ele formou dicotomia dentro da literatura também. Então, gente, assim, para analisar uma literatura africana, meu amigo, é chão, é suor. E olha que eu ainda estou bem longe de chegar lá. Eu ainda sou bem pequenininha, viu? E assim, você tem que compreender muita coisa, você tem que se desfazer de muita coisa, você tem que mudar o seu campo de visão totalmente para compreender. E assim, um dualismo que faz parte desses movimentos, né, de polarização é a própria questão da escrita. Então, tanto o ocidental pregava que a escrita está para o ocidental e a oralidade para o africano, ainda dentro daquela perspectiva evolucionista que eu disse para vocês, né? Não sei se eu falei lá no racismo, de que o homem, né, nativo, o homem negro, o homem africano, era aquele homem que ficou atrasado no processo de desenvolvimento das civilizações. Então, a escrita estaria para o ocidental porque o ocidental é evoluído. E a oralidade para o africano porque seria um componente de atraso. Aí os discursos africanistas inverteram mais ou menos, continuaram alguns mais ferrenhos a dizer que a escrita estava para o ocidental e a oralidade estava para o africano, no sentido de dizer que a oralidade era uma coisa exemplar, maravilhosa, trazia a tradição, que realmente também é, né? A oralidade, ela era primordial, e os dois colocando como se a oralidade fosse uma coisa natural do africano e a escrita já fosse uma coisa natural do ocidental. Então, a Odete, ela consegue desmanchar essa distância entre esses polos. Ela traz aspectos do canto para a escrita da sua poesia. Você vê que mulher maravilhosa, né? Então, ela pega esses aspectos. Então, por isso que não é à toa que ela chama, no fundo do canto. Então, que canto é esse? São os cantos tradicionais, né? Principalmente esse que ela se aprofundou ainda mais, que são as cantigas de Maduadã. E essas cantigas, elas, em sua maioria, eram feitas por mulheres, para você ver que coincidência. Coincidência, eu acho que não. Como eu disse, toda escolha estética e ideológica não é uma coincidência, né? Eram cantos, né, que eram feitos, que eram passados de geração em geração através das mulheres, né, dessas comunidades étnicas desse país. Então, o que é que acontece? Né, a Odete já fez essa escolha, né, a primeira escolha de que eu estou falando. Não sei se foi a primeira escolha que ela fez, né, mas é a primeira escolha de que eu estou falando. A Odete escolheu a poesia. Aí lá vem outra polêmica. Gente, não é fácil ser escritor num país recém-libertado, uma mulher, num país que, dentro, né, do capitalismo global, se situa, né, nessa ideologia, num terceiro mundismo. Então, essa mulher, esses escritores, né, eles estão cheios de preocupações, de vencer o discurso colonial, de vencer o discurso africanista, de aproximar-se de uma realidade local. Então, são muitas preocupações, gente, são preocupações demais. E aí ele escolheu um poema, só que dentro dessas dicotomias ainda, ainda há essa questão. Por exemplo, dizia-se que o africano produzia oralmente, o ocidental produzia pela escrita. Mas o africano resolveu produzir pela escrita, digamos assim. E agora, como é que ele vai escrever? Ele vai escrever um conto, ele vai escrever um romance, né? Quem ilustra muito bem isso é a Ana Mafalda Leite, gente, que eu estou falando para vocês, né? Que é Oralidades Escritas, é um livro maravilhoso. Então, o que é que acontece? Então, ficou, né? Aí agora, vai produzir escrito, mas vai produzir o quê? O romance estava para o ocidental, porque era mais complexo. O conto
seria aproximado para a cultura da África, porque era menos complexo do que o romance. Essas são as teorias ocidentais, né? Sempre impondo uma dicotomia e uma hierarquização. Aí vem um discurso africanista impondo outra dicotomia e um revanche, digamos assim. Eles diziam também que o quê? O discurso africanista dizia, mas se tem que produzir, vai produzir poesia. Porque a música e a dança é natural do homem africano. Gente, as características não são naturais, são culturais. Quando a gente, olha, tem gente né, eu já escutei aluno meu falar assim, né, professora, porque a África é naturalmente pobre? Porque os africanos, eles são naturalmente subdesenvolvidos. Gente, é uma tristeza, né, esse naturalmente. Não, não existe esse naturalmente. Tudo são construções, construções culturais, construções históricas, construções de embates, infelizmente desiguais, né? Aí a Odete, ela escolheu a poesia, mas assim, pelo que eu entendi da poesia dela, pelo ponto de vista que eu vejo na poesia dela, ela não escolheu porque seria uma coisa natural, porque ela era africana natural, porque o africano naturalmente está pretenso à música, é como se fosse que o brasileiro está naturalmente pretenso ao futebol, não gosta de futebol muito. Estaria naturalmente, né, com samba no pé, também não sei dançar samba, eu acho que eu não me enquadro bem nessa identidade, não sou muito sambista, não tenho muito jeito para isso, né, para dança, acho bonito, mas não tenho muito jeito, essa naturalidade de identidade, que muitas vezes, na maioria das vezes, não é para expor beleza, é para expor exotismo, inferioridade, estabelecer uma distância, né, uma diferença e uma distância. Então, a Odete escolheu, eu acredito que foi uma escolha justamente eu acho que assim, ela pôr em prática aquilo que ela queria dizer. Porque se ela vai falar da tradição e da cultura, quem melhor para representar do que as cantigas de Manduá Haddad, né? Então, ela fez uma escolha pelo poema, né? E como é que isso vai acontecer? Aí vem agora outro problema, gente, é muita dor de cabeça para esses escritores, né? E agora eu vou escrever em português, em crioulo, um em cada língua étnica, e agora qual é o problema? Aí lá vem as dicotomias, gente, já pensou, olha só, né? Dicotomias coloniais, dicotomia africanistas, né? Ah, não pode escrever em língua portuguesa. Os que escreviam em línguas, aí ficou aquela cobrança. Ah, mas você é africano, você não pode escrever em língua portuguesa. Ah, mas você, né, um africano que escreve em língua portuguesa é a língua do colonizador. Ah, um africano que não escreve em língua étnica, ele não é para ser lido fora do seu país. Ah, ele é particularista demais, né? Ele é tão nativista que ele se fechou ao mundo. Então, são muitas críticas. A própria crítica, ela passa por um período, né, de pós-colonialismo para poder vencer, né? A crítica pós-colonial, ela ajuda. Não é só a escrita pós-colonial. Para uma escrita pós-colonial, tem que ter uma crítica literária pós-colonial, porque senão não funciona, né? Então, o que é que acontece? Então, a Odete, ela vai adotar aquela questão que foi colocada pelo Albert Memmi, né, naquele livro dele que o retrato do colonizado precede o retrato do colonizador, sobre a questão do bilinguismo. E eu vou falando sobre isso, eu vou só ler para vocês aqui, só uma coisinha bem interessante aqui. Eu não gosto muito de ficar fazendo palestra mesmo, mas vamos lá. É bem rapidinho, né? Que assim, em relação a isso, né, alguns angolanos, eles já, né, fizeram esse trabalho de tentar romper com essa dicotomia em relação a falar, escrevendo em português, escrevendo... Um deles foi Mia Couto, né?
E o outro foi uma figura, né, bem polêmica, que é o Andino Vieira. Ele disse que a língua portuguesa é um troféu de guerra. Você já ouviu isso? Vocês já ouviram isso? Vou escrever em língua portuguesa. Ela é um troféu de guerra. Né? Então, foi a língua que nós usamos para vencer a guerra. Né? Foi através dela que os movimentos chegaram ao nosso país, então ficou. Essa questão, gente, da frequência, eu vou deixar para vocês verem com a professora Cássia, tá certo? Não sei se ela já está anotando, como é que vai ficar. Então, o que aconteceu? O Andino Vieira disse que quando eles venceram a guerra, eles despojaram, né, tiveram como despojo a língua portuguesa, eles podiam fazer dela agora o que bem entender. E que muitos dizem que essa língua, na verdade, não é mais uma língua portuguesa. É uma língua, são línguas, né, africanas, não temos mais uma lusofonia. Isso aí ainda dá a Portugal um direito hegemônico, né? Então, não pertence mais. Então, esse livro, eu vou começar aqui a mostrar para vocês, né? Porque eu estou vendo que tem um pessoal que já está ficando um pouco cansado, né? Eu vou começar a mostrar para vocês aqui alguns textos de Odete. Deixa eu ver se eu ainda me lembro. Na última vez que eu fiz aqui... Vê se deu certo, gente. Só um minuto. Deu certo. Alguém poderia me dizer se deu certo? Sim, eu estou vendo aqui na tela. É que não está aparecendo para mim. Deixa eu tentar aqui. Está aqui, o Canto Poema da Distopia. O título da palestra. Chega lá. Vê se eu passei. Aí tá dando para vocês visualizarem na calada da noite. Está pequeno. Teria como... Deixa eu vou fazer. Ok, agora, cara. Deu certo? Sim. Pronto. Eu vou pular aqui essas partes, né, que a gente já falou um pouco, para não atrasar muito. Olha, a Odete, ela vai falar sobre a Guerra dos 333 dias, assim como ela nomeia. Foi uma guerra civil, uma guerra que aconteceu justamente por causa desses descaminhos políticos, né, que o país assumiu desde a colonização, o pós-independência até a guerra, né? Essa guerra iniciou-se em junho de 1998 e teve fim em maio de 1999, né? Destruiu o país. Então, eu vou, quando chegar mais na parte da guerra, eu vou mostrar para vocês. Na Calada da Noite é um dos poemas que vão falar desses momentos que foram passando até a guerra. Tem alguns poemas que ela trata da herança colonial que não foi vencida pelo governo local, no pós-independência. E esse aqui ela vai falar sobre a repressão, que foi desde o primeiro governo até esse segundo governo, que durou até 1998, que foi o Nino Vieira. Então, o que é que acontece? Vamos ler aqui para vocês. Né? Na calada da noite, era tudo feito, na calada da noite, era o jeito do povo. Almas dos antepassados, não há caminho certo, era trabalho já feito. Tinha de conhecer o vacinado, esmolas para maná mufanesa. Não saíram, auguros, vísceras, de galos, cabras, tudo preto. Sinal de que nada, mais nada a manaria, a guerra dos 333 dias. Pois haveriam de passar os 3 dias, as 33 horas, sem que algo bom acontecesse,
Será uma guerra entre irmãos, do mesmo sangue, disseram, do mesmo Jorson. Contaram, e haverá outras forças. Saída não se saberá de onde, amorfas, e ninguém saberá de nada. O que é que acontece, né? O governo, ele vinha numa desorganização política muito grande, o país vinha penando, a massa popular vinha sofrendo, né? Mas só que havia também ainda, para completar, a repressão. Então, muitas pessoas foram mortas, pessoas que eram dentro do próprio partido, outras pessoas que eram acusadas ainda a pertencerem, né, à PIDE, que era a Polícia Colonial, no tempo do colonialismo, pessoas que eram supostamente contra o governo, então eles exterminavam essas pessoas, né? Então, quem fosse contra o governo... É tanto que, quando veio se formar uma oposição política no país, foi depois da década de 90, porque antes disso não era possível. Havia uma oposição, mas era uma oposição informal, né? Que foram as autoridades, né, das etnias, as autoridades tradicionais, que já se opunham ao governo porque o governo era autoritário e eles perderam a autoridade deles diante do seu povo, diante da sua etnia, né? Já havia esse desconforto. Aqui, ela faz o que nós podemos chamar de uma tradução cultural. É uma forma de quê? Ela vai mostrar, né? Vocês veem que é muito rico de figuras de linguagem, muitas metáforas, né? Tem várias figuras de linguagem que, assim, quem conhece a história vai entender direitinho de que é que ela está falando. Mas o que é que acontece, né? Ela vai tratar o quê? Esse passo a passo como se fosse um vaticínio, como se fosse assim, por exemplo, uma figura religiosa faz uma profecia que vai haver essa guerra. Mas só que ela vai mostrando no seu poema que existem fatos reais que conduziram a essa guerra, e que as pessoas, ela diz, né, que não ouviam o vaticínio e viviam, né, sem se sobrepor ao sistema. Mas, na verdade, as pessoas, quando dizem assim, elas não ouviam o vaticínio, era como se elas vivessem, né, principalmente a elite, né, o status quo, é como se vivessem de aparência e conduzisse o povo ao não entendimento também da situação, mesmo passando fome, mesmo passando necessidade. Vê que interessante, né, isso. Aqui passaram chuvas e seco, sem que mais ecos de prenúncios se fizessem ouvir, por via do porvir. Todos no bem bom, mas nem todos no bem, caras tristes, gestos disfarçados, alegres, pés de passos inseguros, simulando um falso mal-estar. E todos se esqueceram do prenúncio. Caso um pecador, que mais na frente ela coloca que esse pecador seria o artista literário, né, que fazia questão de realidade, alertar, né, caso o pecador desse prenúncio se lembrasse, e a guerra dos 330 dias mencionasse, de mal augurento era chamado. As padidas apunhavam logo, finga canhota, tosca morasca, tá? Vocês estão percebendo, né, a presença de várias palavras, né, com léxicos, né, da cultura linguística local e alguns traços também misturando o léxico português e a escrita a elementos, né, da linguística cultural local. Ninguém deu conta, os monstrinhos foram engordando, crescendo, palmo e meio por dia, enquanto havia o que comer na morança. Do oráculo ninguém se lembrava, sempre na esperança de fazer morrer o dito vaticínio, que seria um prenúncio, né, esse vaticínio. E aí vem o poeta, né, numa manhã cinza, com nuvens imitando gente, chuva chorando, quis escrever um poema raiz, dos que marcam época. Inovam com naras e as sinaras, chorar o prenúncio que marcou o meu povo, denunciar o desequilíbrio. Ainda de lápis na mão, quis deixar o poema com figura de gente, vivendo sem canto dos ímpios, o sangue derramado, algures, que horror, nascia em tempos de paz. Eita, isso é muito forte, né? Então ela queria colocar para fora toda a desilusão, todo o seu desgosto,
Mas só que os templos simulavam uma falsa paz e isso impedia, nós estamos vendo aqui, né, a questão da repressão, e isso impedia que ela soltasse, né, esse grito de desilusão. Aqui, pronto, aqui vai entrar também nas questões, né, políticas, né, a gente vai falar só bem rapidinho sobre isso. Ao pé de Bissalão no Lalá está o poeta no canto da vida, espreitando o mundo, nas ruas de estradas tortas, covas mortas, degoladas pelos Michelin. Sangrando água podre está o poeta, desencantado, no canto da casa onde as crianças brigam pelo jantar de ontem. O poeta escuta, com a alma amarfanhada. Onde essas casas concorrem com polhões, em altura e pujança. Onde estradas negras e luzídias, fazem serpentear seu brilho, e dias de esperança, e o poeta vê e sonha encantado, o poeta sente e chora o caminho macabro, do deserto viandante, lamenta a profecia, que dança na boca do povo, sobre a sua gente, invoca a esperança, lança-se na fúria do macaréu, e conta a passada dos homens, onde o troar das armas fecha o coração dos homens, e o egoísmo evoca a violência, a mentira impera, a podridão se alastra, qual corda de lacacão. Com um pé de bissalão está o poeta, testemunho eterno do tempo e da vida. Aqui, né, ela vai mostrar também essa questão de que a desigualdade social, essas casas que concorrem com os, né, que seriam polhões, não são pilões, pilões de vegetação, certo? Polhões são o quê? São árvores altas, né? Eram, por exemplo, na cidade de Bissau, como era a cidade de Bissau? Havia aquela elite super abastada que dividia espaço da cidade com uma pobreza intensa, extrema. Então, eram prédios, né? Eles abraçaram aquela ideia de progresso ocidental, né? De ter aquela aparência de progresso, de avanço tecnológico, só que não condizia com a situação do povo. Não era o que o povo precisava, o que o governo comprava, o que o governo construía, e o que o governo fazia não era o que o povo precisava. Aí, Bissau no Banco dos Réis. Por que Bissau, a capital, a zona urbana, a cidade foi para o Banco dos Réus? Porque foi Bissau, desde a época colonial, que ela foi privilegiada em detrimento do restante da população. Imagine você que ela no a 14%, eu não lembro bem, mas é nessa faixa da população, ou bem menos, não lembro. Eu sei que a maior parte da população, mais de 80% da população, habitava zonas rurais. Mas todos os investimentos, né, eram dirigidos à cidade de Bissau, onde justamente ficava essa elite nativa que copiava os costumes ocidentais e que levavam a vida abastada, né, e que levavam uma vida, né, de pujança, digamos assim, né. E ficou, é tanto que, assim, Bissau foi para os bancos dos réus e diz assim, Guiné, por que você se revolta contra mim? Né? Diz, Bissau, você é menor do que eu, é mais nova, mas você destruiu, né, o país, você foi responsável pela destruição de todo o país, é como se a filha, né, a filha matasse a mãe, né, e aqui, né, eu vou adiantar um pouco, porque assim, deixa eu ver se tem um que eu considero bem importante. Pronto, esse aqui. Está se falando em quê aqui? Depois, se a gente vê que o tempo dá, eu retorno para aquele poema, né? E aproxima-se. Veja só. Veio a tecnologia, espreitou, mas não entrou. Tropeçou num buraco, estava escuro. Não deu com a entrada e continuou na rua ao pé de casa, à espera da luz. Também a Demo se acasalou com a Cracia. Acompanhou seus movimentos. Tudo estava no plural. Fica, não fica, fica, mas não se sabe se é homem ou se é mulher. Todos viram que é bifronte. Por trás aparecem as calças, a frente saia.
será travesti esta democracia? Né? Esse é um dos poemas, assim, que eu gosto mais, né? Porque, assim, ele vai falar, primeiro, de que o governo se endividou externamente para inserir a tecnologia num país em que não havia, né, pessoas capacitadas para essa tecnologia, sequer para a manutenção dessa tecnologia, sequer para a compra, caso uma peça, né, dessa tecnologia quebrasse. A população passando fome, a população precisando de uma população rural, né, precisando de outro tipo de investimento, né, que alavancasse a economia naquele momento, num país tão sofrido, tão destruído, mas só que ficou, né, investido nessa tecnologia, e tecnologia mais ainda para a zona urbana do que para as outras zonas. Até a questão de que o próprio, né, como coloca um economista, o Ladislau Labor, que, assim, os próprios camponeses, eles não tinham esse entendimento para operar essas tecnologias. Não havia como consertar, não eram produzidas as peças para consertar, e cada vez mais que ele tentava inserir essa tecnologia, num país que nem, né, luz elétrica tinha de maneira significante, né? Então, o que é que aconteceu, né? Essa tecnologia, ela virou entulho, sucata, o país se endividou, o dinheiro não foi para atender a população, tudo isso querendo acompanhar aquilo que a gente falou no início, querendo acompanhar um padrão ocidental de progresso. E de tanto olhar para fora, os governantes esqueceram de olhar para dentro. E aí é onde a Odete chama quando ela mostra a cultura, que não dá para a gente ver, porque o livro dela tem muitos poemas, né? Então ela vai falar dos Irãs, vai convocar os Irãs, né, para uma reunião, lá ela vai falar das religiões, da cultura, dessa cultura nativa, de agricultura, ela vai falar de uma série de elementos, né? Quando ela fala isso, para olhar para a cultura, para olhar para a tradição, na verdade, você percebe que ela está falando o quê? Ela está tentando chamar a atenção desses burgueses que se destribalizaram, se ocidentalizaram e esqueceram de quem eles eram, quem eles governavam, em que país eles estavam. E essa guerra, né, ela foi um golpe, né, não sei se poderia chamar de golpe, né, militar. E há uma série de fatos políticos e econômicos que envolvem, mas a própria Odete, ela faz questão de falar, né, que isso vem se arrastando desde a colonização. Mas que esse desentendimento do governo com os militares, né, que foi o líder Assoumani Mané, já foi o topo do iceberg, né, e foi muito violenta. Como a oposição era militar, o que o presidente fez? Chamou as tropas do Senegal, da Guiné-Conakry, que antes eram colônias francesas, porque ele tinha um acordo político com os franceses, e esse Assoumani Mané era acusado de fornecer armas, né, que Casamance era uma região, né, do Senegal, e que essa região, né, ali, a Casamance queria uma libertação e ele era acusado. E como o governo tinha assumido um compromisso econômico com a França, então foi a gota d'água. Eu sei que esses soldados, né, do Senegal, os senegaleses, eles sem dó e nem piedade, eles destruíram o país e massacraram a população daquele país, né? Aí a guerra começou em Bissau, foi justamente essa Bissau, né, que ela chama para o Banco dos Réus, a autora chama para o Banco dos Réus, né? Ela ficou em pedaços, ela ficou destruída, a cidade. E essa segunda parte, quando ele fala a democracia, o que é que acontece? Eles sugeriam que era uma democracia, mas governaram durante muito tempo em partido único. Quando o país abriu para o pluralismo partidário, né, que teve as eleições de 1994, e o Nino Vieira se valeu de novo como dependente
da independência, né, fizeram todas aquelas manobras políticas e quando houve as primeiras eleições ele foi e ganhou de novo, né, permaneceu de 1994 até o final dessa guerra. Então, por isso que se diz, essa democracia, ninguém sabe, né, o que é que ela é. Não há uma definição para essa democracia, ela não é uma democracia, ela aparenta ser democracia, mas não é uma democracia. Desculpa, gente, só um instante. Pronto. Aqui ele vai falar desse mal-estar dentro do próprio partido, né? Para que isso acontecesse, o partido se dividiu em dois, esse mal-estar que vai fazer com que as Forças Armadas, né, pertenciam ao partido, mas que vai fazer com que, né, as Forças Armadas se desmembrem do partido e a Sumané Mané, ele era o braço direito de Nino Vieira, né, que tomou conta dos quartéis, né, que iniciou essa rebelião. Ele também dizia que não aceitava ser tido como rebelde, ele só aceitava ser chamado como um nobre combatente da pátria. Então, esses nobres combatentes, né, deitaram e rolaram, né, na política, no país, na Guiné-Bissau. E assim, mais na frente ela vai falar da penúria, da pobreza, da corrupção, do nepotismo, do compadismo, da questão étnica, né, que a gente fala dos essencialismos africanistas, essa questão étnica que fazia com que algumas etnias se sobrepossem sobre outras etnias, né, como se fossem pessoas puras, autóctones, pessoas puramente negras que se sobrepunham sobre pessoas que eram, digamos assim, miscigenadas, eu não sei se seria a palavra certa, mas essas pessoas se sobrepondo, então ainda vigorava isso também na política desse país. E nós estamos vendo aqui, pronto, Bissau é enigma, eu vou finalizar nessa parte aqui, né, para a gente não se estender muito. Bissau é um enigma, Guiné é um mistério, mergulhada na profunda angústia. Eu a construí e tu a destruíres. Por quê, meu irmão? Pergunto, se o caminho é único. Então, a autora, o tempo todo, ela vai querer chamar essas pessoas do governo, chamar essa elite urbana, chamar essas pessoas para se irmanarem, né, para se aliarem a um país como um todo, para que eles possam, né, vencer essas desavenças e reconstruir realmente uma nação livre. Ela vai falar, né, a gente vê essa questão linguística que eu acho muito interessante, né, porque a gente diz, a língua portuguesa, não é, né, uma língua portuguesa, como a língua portuguesa de Portugal. Você vê que os próprios léxicos, né, eles já dão a essa língua uma nova forma, né? A autora, ela faz escolhas maravilhosas. Aqui, Bissau, de vocês antes, né? Eu quero encerrar aqui, eu continuar, só um instante. Assim, como a própria autora diz, né, é uma história muito longa. E assim, eu não contei nem 5% da história para vocês, né? Mas é só assim, só para vocês verem, para vocês entenderem um pouquinho, bem pouquinho, para vocês se interessarem, né? Para vocês desconstruírem alguns conceitos, né? De entender que um país como esse, que está entre os países mais pobres, não é consequência do próprio país, são descaminhos que foram provocados desde a colonização, desde que os processos da assimilação, desde que os portugueses inseriram um conceito de progresso, de inferioridade, que diz a política daquele lugar. Né? Tem muita coisa para ser falada sobre economia. Esse trabalho é um trabalho um pouco árduo, porque, assim, eu tenho que estudar economia,
não foi fácil. A professora de letras mergulhada em economia, né? Filosofia, sociologia, literatura, né? As questões as questões, né, pós-coloniais, a diferença do tratamento dessas questões raciais na Europa, na América, na própria África. Então, assim, foi só uma palhinha. Eu procurei, assim, ser o mais simples possível para que vocês pudessem, né, compreender como que a Odete chegou lá, né? Porque se eu somente lesse o livro da Odete, vocês não teriam compreendido, né? Mas para vocês entenderem como a Odete chegou lá. E Cássia, né, eu Sim. sou grata, assim, por ter cedido um pouco o tempo, mas como eu disse para vocês, é muita história para contar. Nem deu para apresentar o poema em crioulo, mas só é vocês consultarem na internet, ou adquirirem aí, né, esse livro aí, no fundo do campo, você vai ver que existem poemas em língua portuguesa, mais ou menos portuguesa, e em crioulo também, certo? Aí vocês podem ficar à vontade para fazer alguma inferência, ou um comentário, ou uma pergunta. Professora Ana Diniz, eu quero agradecer desde já a sua fala. Eu até coloquei no chat que eu não pisquei durante a sua fala, porque foi uma aula muito bem contextualizada, fez todo um percurso histórico para poder chegar à literatura, para que a gente compreendesse de uma forma mais próximo, né, de uma interpretação mais integral. Então, eu agradeço demais. Eu vi aqui no chat inúmeros elogios, depois você pode acompanhar, verificar, tem inúmeros elogios à sua fala. E eu quero dizer aos nossos participantes que vocês estão tendo a honra de ter em primeira mão uma pesquisa que está em processo. Então, veja. Em primeira mão. Exatamente. Então, veja, ainda a professora Ana Diniz está construindo esse trabalho e vocês já estão tendo acesso a ele, né? Assim, a partes dessa pesquisa. E aí a gente só tem que aguardar agora a chegada dessa tese para a gente poder ler, consultar a tese que a Ana Diniz está preparando. E eu quero tocar agora no ponto de algumas perguntas que a gente tem aqui no chat. Pelo que eu acompanhei, nós temos uma pergunta do Emanuel Mateus. Ele pergunta o seguinte, professora: percebemos a tradição da oralidade africana, principalmente com a utilização dos verbos disseram, contaram nos poemas. Marcas da oralidade. Ou Semedo não faz referência a essa cultura? Faz sim. Então, assim, quando você lê o livro dela, você vai perceber justamente que o propósito dela é valorizar a cultura do lugar. E a literatura oral é um traço marcante da cultura guineense. Então, os cantos, eles vão fazendo com que a história, né, essa história que foi vetada em termos, poderíamos dizer, de ciência, né, pelos colonizadores, ela continuou a passar dos pais para os filhos, né, de geração para geração, através justamente das tradições culturais. Como eu disse, não é por acaso, não é por acaso, essa oralidade, ela não está aí por acaso, ela é uma escolha, como eu disse antes, estético-ideológica, né, da autora. Ótimo, interessante. E o Heitor Pimenta, ele faz a seguinte pergunta: professora, você percebe algum diálogo possível entre a literatura da Semedo com alguma autora brasileira? Não, assim, eu não cheguei, né, a pensar essa literatura em uma comparação com a autora brasileira, porque, assim, a gente está muito focado, né, há autores africanos que realmente eles estabelecem a intertextualidade muito grande, né, por exemplo,
é o Luandino Vieira, com o Graciliano, não, esqueci agora. Aquele que trata a linguagem de uma forma bem lúdica. É informação demais, é o lá do Sul. Já já eu lembro e falo para vocês. Então, há sempre, assim, estabelecimento de relações, de comparações, mas em alguns aspectos, assim, a gente estuda a literatura africana, a gente evita comparações, até que, assim, entre o Brasil já seria uma comparação menos inadequada, mas uma comparação entre uma literatura africana e uma literatura do Ocidente já traz uma série de implicações, entende? A gente prefere focar mesmo na literatura. E é uma literatura em fase de formação, gente. Não foi fácil, não tem muito material de pesquisa, né, específico sobre a literatura. Uma das pioneiras nisso é a Moema Parente Áudio, né, e alguns críticos de lá mesmo, mas é uma literatura, assim, né, em fase de formação, a literatura ainda pouco estudada, né, em todo o contexto, acho que é das literaturas africanas menos estudadas é da literatura da Guiné-Bissau. A outra pergunta que nós temos é: onde adquirir os livros da Semedo? Onde a gente pode adquiri-los? A professora Samara Inácio está nos perguntando. É difícil. Porque, assim, devido a ser uma literatura pouco estudada, os livros sobre a Guiné-Bissau são difíceis de encontrar aqui no país, né? Esse eu consegui comprar na livraria aqui no Brasil, que foi pela internet. Mas eu já tentei novamente para presentear algumas pessoas e não consegui mais. Infelizmente, né, nós temos essa dificuldade de acesso material. É tanto que, assim, foi preciso uma pessoa que foi daqui para a Universidade de Coimbra, né, um familiar meu, para enviar, tentar me enviar um livro, que a Semedo também ela é crítica literária. Um livro de crítica literária da Semedo. E aí, como ficou difícil de enviar, ela teve que tirar foto a foto, né? Porque ela é proibida, a Xerox, e para enviar seria caro. Tem livros que a gente consegue comprar do Brasil para lá, mas sai de 16 euros para mais de 500 reais, é um pouco complicado, né? Mas, quem tiver interesse, eu vou deixar meu e-mail aqui, porque, né, como é difícil, né? A gente nunca acha para comprar, eu vou dar um jeitinho de divulgar essa literatura, certo? Eu vou tentar ver se eu encontro para comprar, senão eu posso lhe dar acesso em partes, né, dessa literatura. Bem, viu? Quem quiser, eu vou deixar aqui no chat para vocês. É só entrar em contato comigo. E aí, o que vocês precisarem, eu forneço por e-mail. Eu tenho muita coisa em PDF. Não é o meio mais correto de se ter, mas, infelizmente, há muitas coisas, para mim, está sendo um único meio. Pronto, já deixei. Pronto, ótimo. E aí, o professor Emerson, ele também tem uma pergunta. Ele colocou assim: eu me recordo que em 2015, em palestra proferida pelo escritor Odjang, ele mencionava que sentia incômodo com o termo expressão portuguesa. Do seu ponto de vista, seria mais adequado utilizar a expressão portuguesa ou língua portuguesa, que é o que o Odjang aqui defende ao nos referirmos aos textos produzidos nesses países? Ana, eu acho que está o áudio. A cada país, essa língua vai ser sua marca, vai ter a sua marca, né? E já tem vários autores que dizem que essa língua ela não é mais portuguesa, porque muitas vezes é utilizado essa língua portuguesa como um instrumento ainda de posse. Então, essa língua é minha. A língua, ela não tem posse. Então, ela passeia por esse lugar, são agregados léxicos, novas formas de escrita, novos significados. Então,
essa língua, como o Luandino Vieira diz, é um troféu de guerra. E é uma forma também que os autores, eles conseguiram também para expandir a sua literatura, para expandir a sua história e reconstruir a história do seu lugar, né? Então, há coisas muito incômodas, como eu disse para vocês, né? Que há coisas muito incômodas que envolvem o autor africano, não só de língua portuguesa, mas no geral, né? Porque, assim, tem toda essa preocupação de não cair novamente nas teias coloniais, tem toda essa preocupação de não cair nas teias africanistas. Então, é pisar em ovos, né? Na expressão popular, né? Mas, assim, existe a condenação, né, de dizer que esses escritores africanos são eurófonos, esses escritores africanos são lusófonos, que é mais ou menos assim, que dá a ideia de um pertencimento ainda de Portugal sobre essa língua quando ela já está no território da Guiné-Bissau. Deu para compreender, Cássia? Sim, o Emerson quer colocar mais alguma coisa? Ficou claro, professor Emerson? Ele agradeceu aqui, então ficou claro. Bom, depois eu quero ter acesso a essa palestra. Eu não conheço essa palestra, mas vai ser interessante para mim. Obrigada pela dica, Emerson. Ótimo. Gente, alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Pelo, pelo que eu estou vendo aqui, estão aplaudindo, muitos elogios, como eu já disse. Por enquanto, a palestra ela está também sendo exibida no YouTube, no canal da URCA. Vai ficar lá para quem não teve acesso a assistir hoje, né, vai ficar lá ainda por um tempo, para que as pessoas possam ter contato com essa fala, com essa aula que a Ana Diniz nos deu hoje. E sobre as frequências, eu disponibilizei o link aqui, e o link também está na descrição do vídeo, no canal do YouTube. O link para responder ao formulário de frequência. Outra coisa que eu quero pedir a vocês, gente, é que acessem também o Instagram. Lá no Instagram tem dois alunos que estão disponibilizando muitas informações sobre esse evento, e a Andressa e o Heitor também vão estar trocando com vocês materiais, né, se vocês precisarem de algum material, né, que eles possam, né, que eles tenham, que possam disponibilizar também. É interessante acessar o Instagram e manter contato com a Andressa e o Heitor, tá bom? Agradeço muito, muito mesmo a professora Ana Diniz. Quero perguntar a Samara e a professora Ana se elas têm alguma coisa mais a dizer neste momento. Se não tiver, a gente faz as considerações finais e encerra essa noite com muita gratidão a todos que assistiram. Samara ou Ana Carolina, tem mais alguma coisa a dizer? Não, Cássia, não, só a única coisa que eu posso fazer numa noite como essa é agradecer, né, a professora pela fala, me lembrando, né, de muitos detalhes de quando eu dava aula de literatura africana, né, que eu dei aula de literatura africana na graduação e na pós-graduação. Então, assim, foi um momento de recordar determinados pontos, né, sobre a literatura da Guiné, que eu trabalhei em sala de aula. Então, minha gratidão à professora, né, pela fala, por ter se disponibilizado a fazer a abertura do nosso evento, né? Só agradecer mesmo e pedir para você divulgar, Cássia, no final, depois das considerações finais, você divulgar a palestra da semana que vem. Teu microfone está desligado.
Obrigada. Eu quero agradecer em nome do Grupo de Estudo de Literatura Brasileira Contemporânea da URCA, Campus de Missão Velha, e agradecer a todos os participantes, em especial a professora Ana Diniz. Quero também aqui deixar o convite para que ela possa assistir também às próximas palestras, dependendo da agenda dela, dos horários, e também quero me colocar à disposição para o que ela precisar e que eu possa estar ajudando, porque a gente vive, né, nesse universo de trocas, ainda mais nessa época de pandemia, né, nesse mesmo espaço de estudos, dentro do mestrado, dentro do doutorado lá na UERN. Então, muito obrigada, Ana, parabéns pela pesquisa que você vem desenvolvendo, uma pesquisa muito bonita, uma pesquisa realmente em primeira mão mesmo para esses estudos da literatura da Semedo. E aqui, essa noite, a palavra é gratidão. Muito obrigada. Sobre a palestra do da nossa próxima quinta-feira, né, a professora Samara, se você puder falar só um pouquinho sobre qual o tema que o professor vai tratar, o convidado, e um pouquinho, né, alguma descrição sobre ele, para que a gente possa encerrar essa noite, deixar o convite aberto. Certo. Pessoal, na próxima semana, o nosso convidado é o professor Felipe Garcia de Medeiros. O professor Felipe é docente do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e ele traz, né, para a sua fala, a sua pesquisa de mestrado sobre a questão do homoerotismo na obra do Fernando Pessoa. Então, na próxima semana, a gente vai ter aí a literatura portuguesa, né, em foco, a partir dessa questão levantada pela dissertação do professor Felipe Garcia de Medeiros. Então, o tema da palestra da próxima semana. Cortou a fala, Samara. Eu não escutei o tema. Tá. O tema da próxima semana, da palestra da próxima semana, é o homoerotismo na obra de Fernando Pessoa, certo? Com o professor do IFRN, Felipe Garcia de Medeiros, que é também lá da UERN, né? Do doutorado da UERN. Ótimo. Então, fica o convite, meus agradecimentos à professora Ana Diniz. Sinta-se convidada também para estar conosco em outros momentos. E, gente, uma boa noite a todos. Espero vocês na próxima quinta-feira. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço a todos, né? E uma boa noite para vocês.